A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero neste momento trazer algumas curiosidades bíblicas para o vosso entendimento. Você sabe por que a Bíblia não esconde os grandes defeitos dos homens de Deus? Vamos observar algumas referências. Primeiro, Abraão, o amigo de Deus, mandou Sara mentir 2 vezes, que não era sua esposa. A referência está no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 10 ao versículo 20. Depois, no capítulo 20, versículo 2 ao versículo 18. Segundo, Isaac seguiu no mesmo erro do pai e quase teve o seu casamento estragado. A referência está no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 7 ao 11. Jacó teve a bênção de forma fraudulenta e acabou se tornando o predileto de Deus. A referência está no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 20 ao 41. E depois no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Moisés falava cara a cara com Deus e acabou não entrando na terra prometida por incredulidade e depois de ter visto tantos milagres. Número capítulo 20, verso 1 ao versículo 12. Arão foi conivente com o pecado da idolatria do bezerro de ouro e ainda foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. A referência está no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 1 ao versículo 5, e depois também no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e cometeu cruel pecado de assassinato e adultério. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1 ao versículo 27. Salomão foi um homem mais sábio da Bíblia e acabou caindo no grave pecado da luxúria e da idolatria. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8. Gideão foi um valoroso juiz de Israel, chamado por Deus, e no fim de sua vida acabou contribuindo para Israel mergulhar na idolatria. Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 24 ao versículo 27. Sansão foi outro forte juiz de Israel e o mais forte herói da história bíblica. Cometeu muitos pecados quando ainda era usado por Deus. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 31. A resposta para tudo isto é a seguinte: a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é um livro verdadeiro e transparente e por isso não esconde os defeitos de homem cheio de defeito. Não era de forma alguma uma justificativa de Deus quanto aos seus atos. A história do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tem sido a história da graça divina por meio dos erros humanos. E por acaso os homens que Deus usa hoje em dia não são melhores do que aqueles homens? Basta olhar o nosso passado e veremos que o cetro da graça e da misericórdia divina ainda continua estendido. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Não somos melhores do que eles. Ele, sem nós, não serias aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 40. Essas são algumas curiosidades da Bíblia, relacionadas aqui, aproximadamente 10, curiosidade bíblica, de homens que passaram pela história da Bíblia Sagrada, mas Deus nunca escondeu os grandes defeitos dos homens, mas Deus usou
de misericórdia e de bondade. Por isso que eu tenho em mão um livro muito bom, por isso que eu trouxe para vocês ouvir, ou vocês ler depois, ou vocês já leram, sobre essas verdades de Deus está escrita. Deus é o Deus justo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que não cobre pecado, é o Deus que não passa a mão em ninguém, mas é o Deus que julga retamente e perdoa, e tem prazer de perdoar e dá oportunidade a homens e às mulheres e a jovem para que possa ter uma vida transformada e regenerada através da palavra de Deus. Por isso que essas são algumas referências de homens que passaram nessa história da Bíblia Sagrada. Mas em mão eu tenho essa referência, desse livro muito bom, muito importante para conhecimento bíblico, que é 500 Curiosidades Bíblicas, volume 1. O autor premiado é o nosso amado irmão Erivaldo de Jesus. E esse é um livro muito útil, muito bom, e fala sobre a curiosidade bíblica, mas também foi um livro mais vendido no Brasil. Nosso amado irmão em Cristo, servo de Deus, Erivaldo de Jesus, também é anunciador da palavra de Deus. Este é o livro que eu tenho em mão. E assim também indico que, se você quiser, procure, compre para o seu conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Saiba, Deus é o Deus que justifica o pecador e tem prazer de transformar a sua vida. Não permaneça no erro. Se você errou, se você falhou, se você caiu, Deus está pronto para te dar as mãos e te erguer e te levantar e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. E que Deus abençoe.